A paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né? Estamos todos reunidos para glorificar o nome do Senhor. E Deus colocou essa palavra desde manhã, né? Eu sempre tenho uma Bíblia lá e quando eu abro, Deus sempre tem uma palavra ali. E aqui estava lá hoje no Salmo 91, no versículo 11. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, que quando a gente está nos caminhos do Senhor, eu falo assim, porque eu só tenho que agradecer, porque Deus me fortifica. Porque eu fico muito curiosa, assim, eu fico perguntando para Deus, eu fico vendo lá e falo, Deus, por que tudo isso? Né? Eu fico fazendo aquela meditação assim, desde quando eu pequenininha lá no norte, sem água, sem luz, com meu pai e minha mãe, naquela serra, naquele lugar. E eu falava, Deus, por quê? Né? Eu ficava perguntando, e Deus cada dia vai mostrando. Aí esses dias eu falei, Senhor, porque eu sempre gosto de ver testemunho, para edificar a nossa fé, né? E eu falei, Senhor, o que eu vou ver hoje, assim, né? Perguntando, em Deus eu fui lá e coloquei. Aí estava vendo sobre, coisa hereditária, de outros ancestrais que vem na nossa família, a gente às vezes não entende o porquê, né? E a gente fica porque eu achava assim, porque eu lembro, eu pequenininha, quando meu pai bebia, aí se manifestava no meu pai aqui, no meu tio na Bahia, no meu tio no Mato Grosso, no meu tio, e aquelas mulheres sofrendo naquele lá, e eu dentro ali, o Espírito Santo me deu, eu falava, por que isso? Nós não tínhamos entendimento, né? Aí, porque minha avó mexia com essas coisas, né? Aí nesse testemunho eles falavam, tem coisas que vêm dos nossos ancestrais, então às vezes a gente não tem, então a gente tem que quebrar essa barreira, né? A gente tem que, porque tem um lado espiritual, e a gente não tinha defesa, a gente não sabia, né? E como você lutar, porque fala assim, não é sobre o dia a dia aqui, não, tem coisas que vêm de gerações. Então você tem que falar, igual eu mesmo. Eu sei porque eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. Porque eu via todo mundo ali crescendo, aí tem na família, tem um bêbado, um cachaceiro, ninguém prospera, andando em círculo. E eu falava, Deus, eu não quero essa vida para mim. Porque Deus fez para nós para ter uma vida próspera. Deus fez a gente para colocar, lógico, primeiramente o reino do céu na nossa casa. Mas por que a gente não pode ter do bom e do melhor? Porque Deus fala, primeiro buscar o reino do céu, as outras coisas eu acrescentarei. Lógico que a gente vai passar batalhas, porque tem muitas pessoas que passam e desistem, mas não, ali é provação. Aí eu lá, e Deus me mostrando, eu falei, eu lembrei, a mulher veio falando que quando tem as entidades, quando você morre, alguém da sua família morre, eles se aproveitam disso para vir até nós. E olha como que Deus é maravilhoso. Eu olhando assim, e eu lembrando um dia quando eu estava na minha casa, usando droga, bêbada, meia-noite, um rapaz que conhecia minha irmã, conhecia nós desde pequeno lá de São Roque, mandou uma mensagem para mim, filha, eu vejo sempre a sua irmã, ela sempre está falando comigo, e seu pai mandou uma mensagem de consolo para vocês. Olha, como inimigo é sujo, eu não tinha conhecimento, eu não sabia o que era uma pessoa médica, eu não tinha entendimento, mas o Espírito Santo, hoje eu tenho entendimento, o Espírito Santo estava me guardando desde ali. Porque, e a voz que ele me mandou, eu não fez essa mensagem, eu mandei para meus irmãos, a voz era do meu pai. Hoje eu tenho entendimento, não era meu pai. É uma entidade ali, né, se aproveitando. E você não sabe, quando eu fui comigo conversando, do mesmo jeito que ele mandava para mim, ele mandava para minhas irmãs. E por que hoje ele não manda para mim e continua mandando para minhas irmãs? Porque eu quebrei aquele vínculo. Quando eu falei assim, moço, eu não acredito nessas coisas. Não manda isso para mim. E nesse testemunho a mulher falou que era curiosa para saber, né? Não, é meu pai, eu vou. Porque tem uma amiga minha que perdeu o filho, ela foi lá naquele Xavier, lá naqueles pessoas espíritas. Meu filho escreveu, não existe, igual a pastora falou, morreu, está ali adormecido. Vai vir até o grande dia de Deus. Só que o inimigo é tão astuto que ele se aproveita dessas pessoas. E Deus é tão maravilhoso que Deus me mostrou isso. Aí eu, conversando com a minha irmã falou, ele ainda me manda. Eu falei, pois quando mandar essas coisas para você, você já fala isso. Porque ele se aproveitando, né, do momento nosso ali, com ele, daquela pessoa. E Deus é tão assim, Deus mostra tanto, que uma vez eu fui num amigo, aí o amigo falou assim, meu irmão é bruxo. E esse rapaz é bruxo, muito bom irmão. Entendeu? Olha como é que Deus mostra, ele deixa tudo às claras, ele não deixa ninguém enganado. E eu não tinha entendimento para, se eu fosse até, não, diz que quem entra nesse lado, as pessoas que não conseguem sair, porque é um negócio tão forte, uma pressão
tão forte, é igual quando eu sinto, assim, quando eu falo com meus tios ou minhas tias, assim, eles veem quando você está na presença do Senhor, quando você fala de Deus, porque eles têm mais o santo deles ali, eu vejo que eles ficam assim, eu sei que não é eles, né? Mas aquelas entidades, aqueles negócios que tem, né? E a gente tem que, eu falo para Deus, todo dia eu agradeço a Deus, porque ele vem me mostrando, ele fala, filha, você está no caminho certo, continue, não deixe, né? Que isso entre porque foi lá, e você tem que orar, você tem que quebrar essas barreiras, nessas coisas. Porque eu vi muito, minha família, muitas famílias sofrendo, e você vê todas as pessoas que fazem essas coisas, acham ali, você vê que é um povo sofrido, eles fazem, você vê cada coisa que eles fazem na vida dessas pessoas, que eu falo, gente, e tantas pessoas que contam testemunho, eu fico falando para Deus, eu chego lá no serviço, as pessoas começam a me falar as coisas assim, hoje mesmo uma menina falando, que o pai dela e a mãe dela não é da igreja, mas ela começava a beber, ela não entendia, ela já estava bebendo, eu falei, e nós bebíamos, gente, ouvia vídeo meu, não era o meu olhar ali, nós bebíamos pinga assim, e jogava um pouco pro santo, mas não tinha entendimento, nós jogávamos aquilo ali, né, e eu olhava e falava, meu Deus, eu não me enxergava, e hoje eu me olho no espelho, eu me vejo, eu falei, porque com Deus é tudo mais claro, né, com o inimigo não, ele deixa a gente, e você vê, hoje em dia eu sei, porque antigamente meu tio bebia, ele entrava dentro do fogo, ele colocava a cabeça, era tudo coisas ali. E Deus é tão bom, porque eu não sabia nada disso. E eu falei, um pouco tempo onde meu pai, aí eu falando assim, mas meu pai e minha mãe já foram nesses lugares? Meu pai, não, mas minha mãe eu cresci ali. Quando eu era pequenininho, minha mãe me levava. Eles não seguiram aquilo ali, né? Não foram ali, graças a Deus, né? Então, e Deus teve a misericórdia de nós, mas bem, então a gente tem que saber, a gente tem que lutar pelos nossos, pela nossa família, saber que a gente tem um Deus vivo, que Ele pode. E eu sempre tive assim, por mais que eu estava no mundo, hoje em dia Deus me mostra, o Espírito Santo sempre esteve comigo. E eu falo que cada lugar que eu ia, uma vozinha sempre falando comigo ali, né? E eu falava, eu não aceito, então a gente tem que quebrar, a gente tem que não aceitar. Falar, eu não aceito isso para a minha família, para a geração dos meus filhos, para a geração dos meus netos, né? Porque às vezes as pessoas até acreditar na gente, pensar que aquilo ali que a gente acreditava é certo. Idolatria, gente, não é. Idolatria é uma coisa que eles falam ali, imagem da nossa Deus fala, tá lá, nada que se mexa, nada que, né? E eu vejo porque eu sei que é uma vida escrava. Porque toda vez eu oro lá pela minha cidade, pelo povo, e já tem uns que Deus já está usando, né? E eu falo assim, eu sempre oro, e eu vejo quando o inimigo está ali, às vezes família da gente, porque não é eles, é uma coisa que eles veem, para eles é normal, eles estão cegos espiritualmente, né? E a gente tem que orar muito pelos nossos, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, que a gente continuar buscando, continuar firme na presença do Senhor, porque igual fala assim, o mundo não é só isso aqui, as guerras espirituais a gente tem que estar preparado, tem que estar revestido, porque o inimigo ele usa, quando ele não está usando a gente que estaria, está usando alguém da nossa casa, e é um espírito assim, então a gente sempre tem que estar revestido, expulsando, né? Porque a gente tem poder, a gente acha que não, nós assim, mas quando a gente tem a presença do Espírito Santo, Jesus morreu na cruz, né? Quando a gente tem ali, ele deixou nós com o Espírito Santo, a gente tem o poder de falar, eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu sigo pode. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por Ele estar me dando força, mexendo, porque às vezes eu estou fraca, às vezes as pessoas querem tentar, tirar você dos caminhos do Senhor, e Deus vem, porque a gente tem que renunciar e a gente tem que buscar. Eu entro no meu quarto, ajoelho e falo para Deus, Deus, fala comigo, Deus, o Senhor está comigo do mesmo jeito que o Senhor me ouviu lá, e o Senhor está sempre, me enche com a sua graça, com o seu Espírito, e Deus vai te dar um renovo. E eu falo assim, a gente passa por tanta tribulação, e hoje eu acho tão lindo isso, quando eu entro no meu quarto, e eu falo para Deus, Deus, eu estou sem força, eu não tenho onde tirar. Mas quando eu perdi meus pais, eu lembro até hoje, eu clamei. Eu falei para Deus, eu não quero viver nesse mundo, onde as pessoas são falsas, onde você vê as pessoas que você ama e você não pode fazer nada, é como você tem a mim. O melhor presente sou eu. Confia em mim e eu vou te levar, porque hoje em dia eu vou e falo, meu marido, eu amo meu marido, mas meu marido às vezes estava fazendo as coisas ali, bebendo, fazendo aquelas coisas erradas, eu falo, meu marido está ali. Não, hoje não, eu falo. Eu oro por você, mas se você quiser fazer, eu falo, meu caminho é nos pés do Senhor. Eu falei, eu deixei tudo para glorificar esse Deus. E eu vou servir Ele, né?
E eu sempre falo para Deus, para Ele nunca me tirar dos caminhos dele. Porque eu vejo muitas pessoas que Deus vai lá e tira, que Deus vai lá e fala, e elas não têm força, mas não é elas, uma força tão. Aí domingo também minha irmã falando que ela foi numa igreja um dia e que lá ela caiu, ela falou que ela ficou horas e que lá eles falaram com ela. E falou assim que ela tinha uma corrente hereditária nos pés dela, amarrado, e que. E eu falei para ela, você viu o Espírito Santo, você tem Jesus, e ela falou, gostei daquilo. E eu falei para ela, mas por que você não continua? Ela falou assim, aí quando foi na hora de ir, de batizar, de fazer todo aquele negócio lá, o inimigo travou e ela não teve forças. E ela disse, já aceitou Jesus? Eu falei, como que pode isso? Eu falei, porque eu falei, eu aceitei Jesus, ela não teve, porque o inimigo se manifesta. Então, a pessoa fica naquela luta espiritual, né? Eu não, mas não é todo mundo. E ela falou assim, que quando chegou na hora de largar os vícios, de largar, ela não conseguiu. Então ela ficou ali, entendeu? Você pode ver, gente, que a vida das pessoas anda em círculo. Eu fico, o Espírito Santo me mostra assim, eu falo, meu Deus, eu andava em círculo. Eu fazia nada, eu via acontecer. Aquela vez assim, hoje não, eu vejo assim, não é assim que eu falo sobre bens materiais. Eu falo, aconteceu bênçãos assim que são real na minha vida? Aconteceu, mas pela honra e glória que Deus dá para a gente glorificar o nome dele. Porque as pessoas não sabem as nossas cicatrizes. Quando eu vejo lá de onde eu vim, num lugar que não tinha luz, não tinha água, era escorpião. Meu pai ficou sequestrado 10 dias no mar, depois ficou 21 dias. Depois meu pai morreu dormindo. Então você fala assim, por que o senhor passou tudo isso? Porque ele cumpriu o legado dele aqui. A primeira vez quando eu fui na irmã Vanessa, no mercadinho, a pastora até estava. O pastor, os pessoal que era de Saltos, ali foi a primeira vez que eu recebi o Espírito Santo. Eu falava assim, isso aqui é um povo inventando. O povo cai assim, né? Eu falava isso aqui. Aí aquele homem falou assim para mim, filha, tu não vem de uma família muito boa, não. E hoje em dia Deus me deu entendimento no que ele quis dizer. Não é questão de nós, é aquela coisa hereditária. E ele ainda falou, se fosse você pedir uma coisa para Deus hoje, o que você pediria? Eu falei para ele, para mim nunca sair do caminho dele, porque eu sei quando ele me tirou. E aquele que falou assim, vai ser, Deus está falando, você nunca vai sair dos caminhos dele. E aí eu fiquei assim, né? Falei para Deus, né? Como é maravilhoso Deus fazer isso por você. Porque eu vejo onde Deus me tirou. Eu vejo amigas minhas que estão na Cracolândia. Eu vejo amigas minhas que estão loucas. E Deus, eu entrei ali, mas quando eu lembro que uma vez que as meninas foram com a droga mais forte, nós estávamos tudo numa casa. Quando eu chegou a minha vez, uma voz falou para mim, opa, aqui você não passa. Então eu tenho certeza ali, porque eu tinha a presença do Espírito Santo ali comigo. Porque eu ia de um limite, eu acho que eu tinha que fazer tudo aquilo para mim ser quem eu sou hoje, para me dar um testemunho, para nós edificar pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que não contam, tem vergonha. Tem muita gente que vai para a igreja, igual eu falo. Meu cunhado estava lá com a semana e eu falei, filho, como é que você está na igreja? Você viu onde Deus te salvou e você está jogando. Lógico, eu falei, eu também entendo. Só que eu renuncio, eu sei algo que eu estou ali, que eu falo, Deus, eu jejum, ajuda a tirar isso de mim. Porque Deus falou, nós temos que buscar santidade a cada dia. Agora, como é que Deus fez para você fala que está servindo a Deus, você está deixando o inimigo te usar? Você está abrindo uma brecha ali, nós temos que fechar todas as brechas, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que anunciar, a palavra do Senhor está ali, a gente tem que ler a palavra do Senhor. Porque eu fico lá, eu vou lá em Efésios, eu vou lá, e eu tenho que começar a notar, porque Deus fala muito assim, né? Só que eu falo, gente, Deus, aí quando eu estou ali, eu falo, gente, Deus falou isso, a pessoa vai lá e me fala, eu falo, por que você desistiu? Por que Deus fez isso com você? E você desistiu, e as pessoas não têm força. E a gente tem que pedir para Deus todo dia para Ele nos dar força, nos dar virtude, porque vai vir provações, mas a gente não cair, a gente fala, a gente tem Deus, porque o meu medo é de voltar naquele deserto onde eu vivia. Eu chegava na minha casa, depressão, eu falo, como é que vocês aceitam isso, né? Porque o inimigo, ele é astuto, ele é traiçoeiro mesmo. E eu peço muito a Deus, né, para estar nos enchendo com a sua graça, a nossa igreja, para a gente estar lutando pelos nossos filhos. A gente sempre está levando a palavra do Senhor, né? Porque Deus fala assim que é o primeiro mandamento, a gente tem que honrar pai e mãe, e a gente tem que ensinar, nós pais, tem que ensinar nossos filhos os ensinamentos do Senhor. Porque não adianta nada eu estar aqui e meu filho está fazendo todas as coisas lá e eu estar concordando com aquilo. Não, igual, tipo, por mais que ele está ali, ele está debaixo do nosso teto, nós temos que parar a palavra do Senhor. Igual a pastora falou, por mais que ele tiver 18 anos ele lá, mas ele vai ter um entendimento. Eu não tinha um entendimento. Eu acho que quando eu tive um encontro com Deus, eu sempre acreditei naquele, se meu pai e minha mãe me levassem para um terreiro. Porque eu sempre acreditei
acreditei em santo, eu sempre acreditei naquelas coisas, porque você cresceu ali naquele ambiente. Só que Deus não deu bem, eu clamei a Deus.